Eu sou Patrícia, sou diretora de Gestão e Investimento Social na Comunitas. Tenho uma trajetória aí grande em responsabilidade corporativa há mais de 22, 23 anos, mas eu confesso que, para mim, esse termo das fixas tem sido uma novidade. Eu acho que é um termo muito incipiente, e daí eu acho que é tão presente e importante a gente discutir isso. Então, aqui o nosso painel de agora ele vai tratar da importância das FICs na formação de uma agenda pública. A gente escutou muito aqui sobre a empatia, o poder da escuta, do diagnóstico. Então, como é que a gente consegue, a partir desses atores, das fundações e institutos comunitários, ter um melhor olhar das organizações sociais, uma legitimidade e uma participação na formação da agenda pública. Eu queria passar... Eu tinha me preparado aqui para apresentá-las, a Lúcia e a Eliana, mas isso já foi feito. Então, vamos direto ao que interessa, vamos direto ao conteúdo. Se você puder, Lúcia, começar contando, eu acho que você tem uma experiência no ICOM, bem importante. Queria que você compartilhasse com a gente como que vocês vêm promovendo, junto às organizações locais, essa priorização das demandas, da construção de uma agenda comum, compartilhando as atividades. Obrigada. Bom dia a todos. Que bom estar aqui, rever várias pessoas que eu não via há muitos anos. Eu estou acompanhada aqui do William, que é o novo gerente executivo do ICOM, e da Mariane, que é guardiã de relacionamento com as OSCs. E eu adoro esse título da posição dela no ICOM, porque eu acho que diz muito do foco da organização. Essa ideia que tem que ter alguém sendo a guardiã de relacionamento, porque relacionamento é algo que tem que ser construído e alimentado a todo dia, para que realmente seja fortalecido e sustentável ao longo do tempo. Então, eu adoro, quando eu apresento ela, sempre guardiã de relacionamento do ICOM, porque eu acho que diz muito do que a gente faz. O ICOM nasceu em 2005, e eu tive o privilégio de, na época, poder conviver num programa do Sinergos com vários líderes de fundações comunitárias de destaque no Brasil, Emmett Carson, o Peter Hero, pessoas que... Monica Patton, que tinham começado e dirigiam fundações comunitárias no Canadá e nos Estados Unidos com muito sucesso e trazendo resultados muito interessantes. E quando eu sou de Florianópolis, mas morava 15 anos fora de Florianópolis, e quando eu voltei para Florianópolis, eu me reuni com uma série de líderes, amigos e líderes comunitários, dizendo: gente, eu conheci um tipo de fundação, um tipo de organização social muito interessante, que não existe aqui em Florianópolis, mas que não existe no Brasil, o Instituto Rio estava começando também, mas que eu acho que tem um potencial enorme. E eu, refletindo por que eu vi esse potencial nas fundações comunitárias, eu via nesse sentido de nós fortalecermos a capacidade de atores de um território em identificarem e buscarem as soluções para aquele território. Mas que isso não é trivial. Então, quando falo assim, parece fácil construir uma agenda pública, dependendo de onde você está, no mesmo território, você enxerga os problemas e as potencialidades daquele território completamente diferente. Então, eu estava ouvindo os empresários hoje, assim, é muito fácil, eu preciso ir para a rua para falar para aquelas pessoas. Você nunca vai ter experiência do que é dormir na rua, porque você vem, enxerga o mundo e constrói as suas ideias numa... É importante eu ir lá e conhecer, mas eu preciso reconhecer que aquela é uma experiência do outro, e que eu não tenho linguagem e vivências mesmo para entender realmente o que é aquilo. Então, quando a gente pensou na criação do ICOM, a gente pensou como é que a gente fortalece esse território. E nós elegemos 3 grandes estratégias. Primeiro, produzindo conhecimento e informação sobre o que acontece nesse território. E, de novo, parece simples, mas é muito complexo você trazer à luz o que realmente acontece num território. Porque, dependendo da sua classe social, do seu grupo étnico, do seu nível educacional, você enxerga um território
ou você pode enxergar um outro território. Então, construir essa visão compartilhada do que realmente acontece no território não é trivial. 2 minutos, meu Deus, ainda estou na segunda. A segunda estratégia é fortalecer e reconhecer os atores que já estão nesse território trabalhando e que já têm a experiência de olhar de uma determinada perspectiva e trabalhar naquele. Então, como é que a gente fortalecia as redes, as organizações que atuavam no território? Primeira ação do ICOM, quando a gente não tinha trabalho nenhum, o ICOM nasceu com um fundo de R$700 numa caixinha, onde cada uma das fundadoras colocou R$100 e disse: este é o nosso fundo comunitário, literalmente. Então, nós não tínhamos dinheiro, mas a gente tinha relações com a comunidade, tinha uma rede de organizações que já trabalhavam. A gente resolveu quantas organizações trabalham na Grande Florianópolis, quantas OSCs trabalham na Grande Florianópolis. Ninguém tinha esse dado. E nós levantamos 1.700 organizações trabalhando numa cidade relativamente pequena. E, quando a gente começou a mostrar isso, que 1.700 organizações atuavam no nosso território, foi uma grande surpresa. A maioria das pessoas que vivem lá não tinham nem ideia dessa estrutura que dava sustentação à sociedade e que era invisível até então. E o terceiro é mostrar e desenvolver a cultura de doação e o investimento social privado de empresas, indivíduos e famílias que também tinham já uma longa trajetória de filantropia assistencialista, mas que não enxergavam quais eram as principais. E um problema de Florianópolis, gente, que é muito comum na sociedade brasileira, são os indicadores médios. Então, eu vou pegar a área de educação, que é a minha área. Quando você olha o IDEB de Florianópolis, que é o Índice de Educação Básica, ele é bom. Ele é 5,6. Só que, dentro de uma mesma cidade, nós tínhamos escolas com IDEB 8, escolas públicas, e escolas com IDEB 2. Então, uma mesma família de baixa renda, mandando seus filhos para a escola, escolhendo uma ou outra escola, ela podia estar dando para os seus filhos a melhor educação no Brasil, com IDEB 8,9, ou uma das piores educações no Brasil, com IDEB 2, dentro da mesma cidade, dentro da mesma rede de política, uma rede pública de ensino. Então, o que o ICOM começou a fazer? A gente começou a jogar luz nessas desigualdades sociais que existem numa cidade tida como uma cidade de indicadores ótimos para o Brasil, sociais, econômicos, educacionais, e mostrar que o nível de desigualdade que existia dentro da nossa sociedade era só enxergado por algumas pessoas e não por todas. Então, a gente começou a fazer essas perguntas para empresários, para pessoas, lideranças da comunidade. O que você acha da educação pública em Florianópolis? Perguntas muito diretas. E as pessoas não sei, acho que é boa, né? Acho que é média, né? Eu acho que a gente está na média brasileira. E a gente aí começou a explorar essa visão para começar a colocar esses temas da desigualdade de um território aparentemente bem desenvolvido na agenda pública. E aí, depois eu conto um pouquinho mais como que a gente fez isso, qual é a estratégia. Mas, só para vocês terem uma ideia, na primeira vez que a gente publicou esse relatório sobre os indicadores da cidade, o prefeito da cidade bateu na porta do ICOM, querendo saber quem são vocês e por que vocês estão querendo destruir a imagem da nossa cidade. Então, construir uma agenda pública não é uma tarefa simples, tanto do ponto de vista antropológico, né, de você poder construir, quanto do espaço político que você tem que cavar. Absolutamente. E aí, Lúcia, é engraçado você falar dessa... Me chama a atenção esse vanguardismo que vocês tiveram, né, de olhar para o tema, entrar num helicóptero e olhar de cima, né? Então, acho que isso faz muita diferença. A gente, na Comunitas, para quem não conhece, a gente tem uma experiência além de acompanhar o investimento social no Brasil, há 15 anos, a gente tem um benchmark no investimento corporativo, traça parâmetros nacionais e internacionais, a gente modela parcerias público-privadas, né? E muito disso vem do DNA que a gente tem
de ter sido criado por uma primeira-dama, pela doutora Ruth Cardoso, e vem lá da herança do Conselho da Comunidade Solidária, que, naquela época, instituiu participação de sociedade civil, poder público e iniciativa privada em torno de um interesse público, né? Então, acho que, da sua fala, eu pego muito isso, e do DNA que a gente tem aqui nessa casa, de olhar para o interesse público e conseguir ter a questão da agenda pública, né, como protagonista. E aí a Eliana traz a experiência da Rede da Maré, e fizeram muita coisa, além de ter essa formação coletiva de uma agenda pública no território, fizeram muita coisa na pandemia. Queria que você contasse para a gente, Eliana, por favor. Bom, o desafio vai ser eu conseguir fazer isso em 5 minutos. Né? Mas, enfim, bom dia aí todos e todas. Está chegando aí meio-dia ainda. De maneira muito objetiva, porque realmente falar da trajetória da Redes e até chegar à Fundação Comunitária, ao Fundo Comunitário que a gente está constituindo agora, exatamente nesse momento, é uma coisa que levaria muito tempo aqui para a gente estar falando. Mas, de maneira muito objetiva, eu traria uma questão que a fundação ou a criação de um fundo comunitário no conjunto de 16 favelas da Maré. Estou falando de um lugar que são 16 favelas, o maior conjunto de favelas no Rio de Janeiro, onde residem 140 mil pessoas, num raio de 4,5 quilômetros. Né? Eu tenho uma trajetória de ter crescido em uma dessas favelas, que é a Nova Holanda. Eu cheguei com 7 anos, então minha trajetória, minha vida toda, inclusive comunitária. Eu fui presidente da Associação de Moradores da Nova Holanda, que é a favela onde eu cresci. E todo esse trabalho tem origem e tem a intencionalidade mais profunda muito a partir dessas trajetórias como a minha. Né? Então, na década de 90, a gente criou a Rede da Maré, muito a partir de uma perspectiva de tentar fazer um olhar crítico em relação ao conjunto de favelas, que já era significativo em termos de números, de indicadores sociais, e olhando muito para a cidade do Rio de Janeiro. Né? A gente se entende numa cidade onde a gente precisa olhar para a desigualdade, onde a gente precisa romper a percepção negativa que se tem sobre as favelas e as periferias. Então, a gente é uma organização que nasce muito de um movimento comunitário que tentou enfrentar, na década de 80 e 90, inicialmente, todo um percurso em relação a direitos muito básicos, a ter energia elétrica, a ter água, então, até uma habitação, até, né, em melhores condições. Então, a gente parte muito dessa perspectiva de um olhar para aquele território em relação à cidade, muito pensando por que aqui não tem determinados direitos estabelecidos e em outras partes da cidade tem. Então, a ideia da desigualdade na cidade. E a gente nasce nessa perspectiva de que a gente quer muito influenciar numa perspectiva diferente em relação a esse olhar sobre as favelas e a periferia no Rio de Janeiro, a partir do conjunto de favelas da Maré. E a gente acabou se constituindo como uma organização que vai olhar de uma maneira estruturante, assim, pensar o que estrutura essa desigualdade nesse conjunto de favelas. E aí a gente escolhe algumas áreas do conhecimento para, enfim, trabalhar. Então, a gente é uma organização que tem 5 eixos de trabalho, que é a educação, que tem toda uma questão em relação a isso, a como a gente trabalha isso, como a gente entende isso do ponto de vista das nossas trajetórias. Então, o acesso à universidade foi algo que, para a gente, foi fundamental entender a desigualdade em torno disso e o que isso poderia contribuir num processo de reflexão sobre esse lugar de onde a gente vem. O eixo de arte, cultura, memórias e identidades, aí pensando a arte numa perspectiva territorial e de desigualdade em relação ao acesso à arte, mas também à produção e à criação disso. A questão da segurança pública, que é um tema que foi imposto ao nosso trabalho. A gente está numa região que tem acho que quem, né,
as pessoas têm noção em relação a essa questão em relação ao Rio de Janeiro. Então, a gente é uma região onde tem 3 grupos armados, onde a gente tem uma atuação da polícia que viola todos os direitos possíveis e inimagináveis. Então, o direito de segurança pública é algo que a gente precisa construir nas favelas e periferia. A gente tem o eixo de direitos urbanos socioambientais, e aí toda a questão do desenvolvimento territorial, e agora o eixo saúde, que, na pandemia, acabou sendo algo estratégico para entender as desigualdades e estruturar, né, todo o nosso trabalho. Eu estou olhando aqui porque eu estou nervosa, com 2 minutos para falar sobre tudo isso e fazer uma relação com a questão da Fundação Comunitária, do Fundo Comunitário. É um trabalho realmente que tem uma perspectiva de olhar para o conjunto de favelas, produzir conhecimento. Isso, sem dúvida, é algo fundamental, porque existe uma ignorância em relação às favelas e às periferias, né, esse lugar de onde eu venho. A gente pensa muito na elaboração de projetos, numa perspectiva de pensar que as políticas públicas, né, que é o terceiro passo, que é a incidência política. Não tem como pensar na incidência política sem estar propondo soluções inovadoras, né? Alguém falou aqui mais cedo, assim, as favelas, de fato, produzem conhecimento, produzem soluções inovadoras, e a gente precisa mostrar para o poder público que isso precisa ser feito também. Então, o terceiro eixo da Redes é toda uma perspectiva de produzir um percurso para a incidência política, para que os direitos se efetivem. E o Fundo Comunitário ele vem justamente nessa pegada de ser algo que, depois de mais de 30 anos, vamos dizer assim, fazendo um trabalho a partir de uma organização e tendo a Maré, o tamanho que tem a Maré, 140 mil pessoas, é maior que 96,4% das cidades brasileiras, né? 5.600 cidades. A Maré, se fosse uma cidade, ela seria uma cidade de médio porte. Pensar soluções a partir de uma organização da sociedade civil, alguém também já falou aqui, não tem escala para isso, né? E nem é esse o nosso papel. Mas a gente tem todo um papel estratégico para ser construído. Então, o Fundo Comunitário ele nasce muito nessa perspectiva de pensar um legado de uma organização como a Redes da Maré, né, de como é que valores, toda essa perspectiva formativa que a gente construiu ao longo do tempo em relação à sociedade civil local, que é muito forte, que tem um trabalho de incidência mesmo para as mudanças que a gente quer fazer lá. Então, o fundo pode ser esse lugar onde a gente vai fortalecer essa sociedade civil, onde a gente vai investir em outras organizações, a gente já vem fazendo isso a partir da Redes da Maré, mas sem dúvida, a possibilidade de sonhar concretamente com projetos e mudanças que a gente acha fundamental mostrar que é possível ser feito, né? Então, a gente vem constituindo esse fundo de baixo, porque realmente é isso, a gente não tem um recurso para fazer isso, mas a gente conseguiu articular uma rede de pessoas, a Brasil Foundation, o próprio IDES, são organizações que vêm fortalecendo dentro dessa perspectiva que a gente trabalha, que é o respeito a uma trajetória que a gente tem ali no conjunto de favelas e que a gente precisa inovar também na forma de usar esses recursos e que eles realmente possam ser transformadores, no sentido de que a gente não tem mais como aceitar a pobreza extrema, a gente não tem como aceitar mais a violência que a gente vive lá. Então, é uma forma da gente inovar nesse processo. Eu posso depois falar do fundo, especialmente, como a gente vem, o que a gente conseguiu já nessa perspectiva. Obrigada, Eliane. Eu acho que a palavra aí é legitimidade, né? É uma história que te dá esse acesso ao tecido social e mais do que isso, é a construção coletiva mesmo, isso fica muito claro. E depois, acho que também a gente quer te ouvir sobre a questão da pandemia, porque a gente viu que isso aconteceu do aumento das doações, né, na pandemia, a gente teve uma sensibilização muito grande, mas, ao mesmo tempo, a gente tem alguns desafios, né? E aí, conversando com a Lúcia no briefing antes do nosso bate-papo hoje,
Eu trouxe os dados, resgatei alguns dados do BISC, que eu achei que pudessem subsidiar aqui a nossa conversa. Falei, poxa, olha que interessante que são as FICs para o que a gente tem de desafio social hoje. O que a gente vê na rede BISC nos últimos 5 a 8 anos é que o valor de contribuição, os repasses das organizações da sociedade civil, eles vêm aumentando. Né? Então, um pouco alinhado ao que o Cássio falou, né? Essa execução direta do investimento corporativo ele vem se atenuando, mas, ao mesmo tempo, o ticket médio por organização ele vem subindo. Então, eles buscam o que o investidor, perfil de investidor corporativo da rede BISC busca? Organizações para serem apoiadas, mas organizações mais estruturadas e maiores. E aí, quando eu disse isso para você, né, Lúcia, eu falei, olha, então os FICs são a solução para essa questão, né? Como é que ficam as pequenas? Como é que fica as que estão na ponta, né? Então, a gente tem aí um intermediário. E aí, eu lembro do que você me falou, olha, mas cuidado com esse termo intermediário, porque a gente também não pode ser vista como que se coloca ali como responsável, porque tem a questão para quem que a gente define, para quem vai, para as organizações apoiadas. Então, dando esse contexto, eu queria que você contasse um pouquinho como é que é essa questão das FICs, né? Como é que elas devem trabalhar nesse dia a dia para ser um canal de escutativa com a sociedade civil e as organizações sociais e construção de uma agenda pública, ao mesmo tempo que ela não toma o espaço das próprias, né? Eu adorei quando a Mônica colocou nós somos uma organização intermediária, porque esse era um palavrão, tanto no Brasil, alguns anos atrás, tanto para as outras ONGs pequenas, que olhavam o intermediário como alguém que ia tirar recursos, quanto para os doadores que diziam assim, mas isso é um custo a mais, né? Você ser intermediário, por que eu não dou diretamente para quem está precisando? E eu fico feliz de ver essa mudança do perfil, porque o que a gente quer dizer para o doador é que nós ajudamos a qualificar o investimento social que ele vai fazer. E eu vou dar um exemplo muito concreto. Durante a pandemia, várias organizações nos procuraram, e empresas, eu quero doar cesta básica. Né? E aí, milhões, Florianópolis foi um recorde de doação de cesta básica durante a pandemia. E o ICOM começou a dizer assim, olha, a doação de cesta básica está causando um efeito colateral muito negativo nas comunidades, que é o fechamento dos pequenos mercados e mercearias locais, que são a vida econômica daquela organização, não são os grandes supermercados, e que eles estão falindo porque as famílias não têm dinheiro, não estão comprando e estão recebendo o alimento das cestas básicas. Então, quem é que está ficando rico na região? É a Havan, que a gente não precisava enriquecer, o Macro, os grandes atacadistas que estavam fazendo as grandes cestas básicas e vendendo como nunca cesta básica. E aí o ICOM, por estar em contato com essas organizações, começou a ver nós precisamos desenhar uma outra estratégia que fortaleça o desenvolvimento econômico dessa comunidade durante a pandemia. E aí, na época, a Mariane era a gerente executiva, ela rapidamente montou um esquema de bancos comunitários, onde dava um crédito nos mercados dentro das favelas das comunidades, e aí a população local voltou a comprar nos mercadinhos, fortalecendo, assim, a atividade econômica daquela. Então, para o doador, o que a gente quis mostrar para o doador é que ele gastou a mesma coisa que ele iria gastar doando cesta básica, mas ao trabalhar com o ICOM, como uma organização que conhecia as necessidades e as demandas da comunidade, ele conseguiu evitar ou potencializar aquela doação, fazendo uma estratégia mais eficaz. Então, é por isso que eu falei, Patrícia, a intermediação, durante muito tempo, nós apanhamos dos dois lados. Intermediário era um palavrão. Quando a gente ia falar com os doadores, então, eu evitava falar essa palavra intermediário, e das organizações bem de base comunitária que dizem assim, puxa, o ICOM agora nasceu para competir com a gente e tem um time muito mais qualificado, com maior relacionamento social, então ele vai se colocar nessa posição de entreposto e vai cobrar uma taxa para as nossas doações. Isso é super importante, gente, porque
entender o intermediário como um apoiador da infraestrutura social é algo que a gente tem que construir no Brasil. Talvez não seja a palavra intermediário, talvez a gente tenha aqui, mas organizações que são responsáveis por sustentar essa teia de organizações que atua num território, cuja função, a gente sempre dizia isso no ICOM, nós nascemos para fortalecer vocês, para as outras ONGs. Eu falei, Lúcia, mas você vai competir com a gente, com os doadores? Não. Se a gente não estiver fortalecendo essas 1.700 organizações que já atuavam no território, a gente não está cumprindo a nossa missão. Perfeito. Isso dialoga muito. Eu acho que a gente tem uma sociedade civil muito fortalecida no Brasil, né? E é engraçado como a gente vê que experiências em diferentes lugares e com a velocidade que a gente teve na pandemia, elas estão muito alinhadas em termos de lógica, né, do que a gente tem que fazer. Na Comunitas, a gente, como eu falei, modela projetos da iniciativa privada com o setor público, e quando veio a pandemia, a gente se viu também na mesma questão, de todo mundo querendo doar cestas básicas, e a gente começou a provocar o governo do Estado de São Paulo, inicialmente, a modelar um projeto de renda-merenda, né? Eles fizeram um projeto de renda-merenda, e o que a Comunitas fez foi um matching para dobrar o valor para as famílias mais vulneráveis que não tinham acesso ao Bolsa Família. E o que a gente escutou de realmente reativar o comércio local a partir disso foi incrível, né? E aí, Eliana, lá as dificuldades de vocês, eu imagino como foram tremendas, né? Conta mais, eu acho que essa questão da como incidir na política pública, se você quiser trazer o exemplo da pandemia ou não, mas como é que você pode contar para a gente essa experiência? Então, a pandemia, de fato, acho que foi um desafio, né, para todo mundo, mas a gente se viu numa situação de que a gente não tinha como cumprir muitos dos protocolos, no sentido de que vamos fechar tudo, vamos trabalhar em casa, de casa. Acho que a gente não teve muito essa opção. E aí uma questão que a gente se viu é o que a gente pode fazer nesse momento que tenha coerência com o que a gente já faz, ou já fazia, né? E aí algo que foi muito gritante foi olhar. A gente fez um censo dentro desses eixos de trabalho que a gente fez, o Censo da Maré, em que a gente, já no censo, de 2013, a gente identificava 6.000 famílias abaixo da linha da pobreza dentro do conjunto de favelas. Então, vamos começar por essas, né? Vamos entender como essas pessoas que já estavam numa situação difícil, o que ia afetar a vida delas, assim, a pandemia. E aí a gente partiu desse banco que a gente já tinha. A gente ficou muito surpreso, porque o CRAS, né, local, né, onde a Maré se está, né, fisicamente, não tinha não tinha essa informação, não tinha um banco de informações assim para a gente poder dialogar, justamente para entender o que ia fazer. Até então, a gente não tinha recurso para doar cesta de alimentos. E aí a gente começou um processo de que aí acho que toda a sociedade estava atenta a essa demanda. Essa demanda chegou fortemente. Dia 13 de março, a pandemia foi deflagrada, e a gente, dia 28, já estava trabalhando com essas 6.000 famílias na entrega de cestas de alimentos e kits de higiene pessoal e limpeza. Foi a primeira frente de trabalho. A gente ocupou um galpão que a gente tem, que é o Centro de Arte da Maré. Com a campanha, a gente acabou criando uma campanha nesse processo chamado Maré Diz Não ao Coronavírus. E aí, a partir desse processo, o conjunto de tecedoras e tecedores, como as pessoas que trabalham na rede são chamadas de tecedores, se envolveu nessa perspectiva de criar ali a possibilidade de fato, entender o que ia ser complicado, né, para os moradores, enfim, naquele momento. E aí a gente acabou criando uma campanha que foi extraordinária. Acho que nunca captamos tanto recurso, primeira questão, já que a gente está falando de recursos, porque aí a gente começou a ver que as pessoas começaram a perceber o trabalho que a gente estava fazendo, a demanda. A gente começou a dizer nas redes sociais a situação que o Conjunto de Favelas estava vivendo. E essa campanha ela abrangeu aí algumas frentes, né? A frente de segurança alimentar, a frente de produção de renda para mulheres. A gente tem um espaço chamado a Casa das Mulheres da Maré, que
perderam renda em função porque a gente tem uma cooperativa que trabalha com gastronomia, então aí a gente viu uma oportunidade de trabalhar com a população de rua, que a gente também trabalha. A Maré tem uma cena de uso de crack, né, que as pessoas conhecem como Cracolândia, mas a gente chama cena de uso de crack. São 100 pessoas que a gente já fazia um trabalho, então essas pessoas nos preocupavam muito, então a gente acabou conseguindo recurso para produzir refeição, entregar nessa cena de crack, que acabou sendo um projeto importantíssimo, porque, ao mesmo tempo, a gente, no censo, identificou que eram quase 4.000 idosos que a gente tinha no conjunto de favelas da Maré, idosos, muitas vezes, que não tinham assistência, que moravam sozinhos, e a gente pôde, por exemplo, produzir refeição, entregar nessas casas, a gente fez todo um trabalho. E aí eu acho que a importância da Fundação Oswaldo Cruz, que está do lado, a gente, no segundo dia da pandemia, marcou uma reunião com a presidente da Fundação Oswaldo Cruz e chamou a Fundação, o que a gente pode fazer junto, como é que a gente entende esse momento. Então, assim, frente de segurança alimentar, produção de renda, saúde, que aí é um mundo, a gente acabou criando um projeto que é o Conexão Saúde, que passou a acompanhar por rua todas as pessoas que adoeciam, entender que rede de saúde a gente poderia trabalhar. Uma questão séria, as casas são muito pequenas, a maioria, são 47.000 domicílios, e as pessoas, de fato, não tinham como cumprir o protocolo de estar no quarto, isolado, são várias gerações morando na mesma casa, então foram criados protocolos específicos para a região, que eu digo que são inovadores. Então, aí, tem regiões que não têm água encanada, então foram regiões que a gente colocou pia na rua. Então, assim, foi uma profusão de processos que foram gerados, até o Vacina Maré, que a gente conseguiu fazer um trabalho de vacinar, num final de semana, 38.000 pessoas das 16 favelas. E a Maré realmente tinha uma cobertura, e teve uma cobertura maior do que o que a gente tinha na cidade, por conta desse trabalho que a gente deflagrou lá. E morreram 338 pessoas, né, nesse ano de 2020, e depois um número muito menor em 2021, mas a gente, desde setembro, não tem ninguém que morre na Maré por conta de pandemia. Então, assim, hoje tem uma pesquisa, a Fiocruz vai fazer um diagnóstico de saúde da população local, enfim, foi uma parceria que fortaleceu bastante esse processo. Eliana, me chamou a atenção quantas vezes você falou assim, era um dado que a gente já tinha, né? Para mim, essa é uma grande fortaleza das fundações comunitárias. Você já conhecer, já ter esse conhecimento para qualquer resposta imediata que você vai ter, você já tem o dado, né? Porque, se você for pesquisar essas 6.000 pessoas, esses 4.000 idosos, primeiro, né, sempre me surpreende a falta de indicadores e dados que a gente tem dessas comunidades. E depois, sim, até você fazer isso no meio de uma pandemia, você não ia fazer esse levantamento, né? A gente chegou a 20.000 famílias, de 6.000 por conta da situação da pandemia, pessoas desempregadas. Porque aí a gente acabou criando um sistema. A gente conseguiu um recurso do Instituto Unibanco e fez um sistema. A gente tem um sistema que a gente quer entregar ao município do Rio. Olha, na Maré, você tem essa vulnerabilidade, essa negligência em torno de famílias muito pobres, entende? Como é que a gente enfrenta isso? Que é um pouco o que a Fundação quer fazer do ponto de vista desse lugar da sociedade civil. A gente não é o Estado, mas a gente pode... É uma forma muito, eu diria, inteligente de mostrar que é possível fazer, porque a negligência está justamente nessa passividade e no discurso de que é difícil fazer, sabe? Perfeito. Não, e é exatamente o que me chama a atenção, é conhecimento profundo, porque exemplos são inúmeros, mas o que tem em comum com eles é o conhecimento profundo do território e a capacidade de articulação, né? Então, eu acho que agora vamos abrir para as perguntas, né, aqui do auditório, e pedindo o mesmo sistema, pedir o microfone, ser breve, se apresentando. Obrigada. Bom, eu acho que já fui bem apresentada. Eu queria escutar um pouquinho de você sobre os fundos, né? Já no nosso painel, Brasil Foundation trouxe um pouco
como funciona para vocês essa estrutura, né? Assim, eu não sei se vocês estão constituídos, né, como um instituto ou se teria uma fundação, como seria a gestão e o uso desse recurso, enfim, conhecer um pouquinho mais como vocês já estão estruturados e como pretendem, né, futuramente estar usufruindo desse recurso diante, né, dos apoios que recebem, o que é um fundo mais permanente e como são os recursos que vocês, como funcionam para destinação para projetos ou para fundo, entender um pouquinho essa dinâmica. Obrigada, Beatriz. Vamos emendar uma segunda. A gente tem tempo para quantos? A organização que fala. Depende das respostas que a gente... Vamos Minha lá. pergunta é muito curta. A Lúcia colocou que ela começou, isso já faz um bom tempo, né, Lúcia? Com R$700, né? E a gente discutiu essa manhã inteira a questão do desafio de envolver os doadores nesse movimento. Mas uma coisa que das fundações e institutos comunitários e que comprova também um pouco a legitimidade deles é o envolvimento das pessoas e das populações atendidas nesse processo de doação, de engajamento, independentemente do valor, ele é tão importante quanto. Como é que vocês trabalham com isso, ou como é que vocês estão vendo esse desafio? Obrigada. Eu quero dizer que eu fiquei muito tocada com a sua fala, Lúcia, é maravilhosa, e eu queria fazer uma sugestão. A gente devia mudar o nome de intermediárias para organizações fundamentais. Acho que são organizações fundamentais do campo. Não dá para a gente usar esse nome, né? Porque seria muito... Mas, enfim, o que me toca também é pensar, eu acho que isso é uma coisa que me desafia. Você está falando de relações de confiança, Eliane está falando de relações de confiança. Como que a gente amplia essas relações, né? Porque foi falado aqui, eu concordo, que a gente só consegue sentir, né? A gente só consegue se sensibilizar por algo que a gente conhece, ou por algo que a gente viveu, ou por algo que a gente conhece. Como diminuir essa distância entre o doador e o receptor desse, não só do recurso, mas, enfim, como que a gente insere mais relações de confiança nessa troca do grant-making, né? E aí a pergunta da Bia também estou super curiosa, Eliane, para entender dos fundos, como isso foi formado, porque eu acho que isso poderia ser um super case, né, para a gente seguir criando fundos desse tipo. Então, obrigada pela sua fala, realmente me tocou muito. Eu sou Camila Loy, eu hoje, atualmente, estou no Santander, mas eu trabalhei 5 anos no GIF, venho do GIF para o Santander. Obrigada, Camila. A gente tem 10 minutos. A gente vai até meio-dia e 35. Vocês me deram o chapéu de guardiã do tempo, estou tentando cumpri-lo aqui. Bom dia, turma. O meu não é pergunta, então vou tranquilizar os painelistas aí, porque já tem muitas bacanas aqui. Claro. Prefeito, eu sou Ednei, do Bradesco. Só reiterando o que foi dito, nós vivemos essa experiência de doação de cestas básicas, doamos mais de 500 toneladas com voluntariado, né? Fora o que foi feito entre os 3 bancos privados, Itaú, Santander e o próprio Bradesco. E em Paraisópolis, com o Gilson Rodrigues, do G10, tivemos uma experiência mostrando o valor da intermediação, né? A gente acha que doar cesta básica lá, a gente no escritório apertando o botão, está tudo resolvido e estamos amenizando a dor. Mas muitas famílias não tinham gás para fazer, para preparar o alimento. E aí o Gilson Rodrigues falou, Ednei, a gente produz o alimento aqui, distribui o alimento pronto, né, 5 vezes por dia, e vamos resolver isso. Então, a gente precisa conhecer realmente, entender a realidade, porque às vezes a gente acha que está fazendo algo que tem sentido, mas a gente não está entregando valor. A gente precisa perguntar, né? Acho que foi dito ao longo de todo o dia, precisa sair do escritório e lá entender, e os intermediários nos ajudam a fazer um bom trabalho. Obrigado. Obrigada, Ednei. Vamos lá, querem ajuda para... Eu posso começar com a dos fundos, que eu acho que é a mais concreta, e depois, porque as outras coisas, como construir confiança, eu acho que a gente vai ficar aqui. No ICOM, a gente tem 3 tipos de fundos. Tá? Nós criamos o fundo comunitário, que é um fundo de uma causa, onde a gente mobiliza doadores, diferentes doadores,
para que tem interesse naquela causa. Por exemplo, Fundo Comunitário de Reconstrução, quando teve aquele tornado e caiu as chuvas lá em Florianópolis, muita gente ficou. A gente criou o Fundo Comunitário de Reconstrução. Grandes doadores, pequenos doadores, a gente bota todo o dinheiro num fundo só e faz o investimento nas organizações que estão lá na ponta. Tem vários casos que eu podia contar, mas tem um caso muito interessante de um diretor do Itaú que nos procurou e disse: olha, nós botamos quase 30 milhões em doação no Fundo da Defesa Civil e a Defesa Civil está dizendo que não pode usar esse dinheiro. Você consegue uma audiência comigo aí no governo de... Aí o cara veio de São Paulo, diretor do Itaú, consegui audiência, fui junto com ele, o cara disse, não dá mesmo. Entrou no Fundo da Defesa Civil, é dinheiro público, eu vou ter que fazer licitação para comprar colchão. E as famílias dormindo todas no chão. E aí eu falei assim, cara, você não tem um restinho desse fundo? Ele falou, sobrou 450 mil, Lúcia, não é nada. Não é nada? Daqui esses 450 mil, nós conseguimos atender mais de 1.200 famílias em uma semana com o restinho do que tinha sobrado da grande doação do Itaú. E o problema do Itaú era assim, eu mobilizei isso dos correntistas do Itaú. Como é que eu vou dizer que o dinheiro que eles doaram está preso numa licitação pública, né? Então, o papel do intermediário que está ali pronto, disposto para... Mas a gente também tem os fundos específicos. Famílias que começavam assim, eu queria fazer alguma coisa, mas não sei exatamente o que eu vou fazer. E aí a gente sentava com essas famílias e qual é o interesse de vocês? Muito trabalho do IDES, né? Mas fazendo numa escala muito menor. Qual é o interesse de vocês? O que vocês queriam testar? Qual é a teoria de mudança de vocês? Que a gente chama os fundos específicos. Então, tem vários fundos que levam o nome da família e que têm um ciclo de doação. Aí a pergunta é, como é que a gente vai criar o nosso fundo, o endowment, né? Que era o sonho nosso lá há 17 anos atrás. A gente propõe para o doador que 10% da doação dele seja colocada nesse fundo, que a gente chama o fundo reserva, ainda não é endowment, e que, obviamente, está crescendo muito devagar, né? Mas a gente faz isso, a gente pega 10% da doação e coloca nesse fundo que a gente quer tornar um endowment. Perfeito. Eu acho que pode passar por uma... Eu acho que essa pergunta eu não consegui falar do nosso fundo. Que, na realidade, o nosso fundo, como eu disse, ele é um fundo que... ele nasce muito dessa demanda nossa de deixar um legado desse trabalho histórico que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente fez foi entender juridicamente o que isso significava. Então, teve um trabalho aí que a gente acabou chegando, aí, uns 2, 3 anos, a um regimento interno desse fundo, que está todo baseado nessa trajetória, um pouco que eu falei aqui, e do ponto de vista da intenção, do que a gente está querendo deixar, né? E, a partir desse documento jurídico, a gente tem um conselho, que é um conselho de investimento, são pessoas que ajudaram a gente, economistas assim, renomados, que a gente tem, que reconhecem o nosso trabalho, que ajudaram a gente a pensar no o que seria, de fato, um fundo que pudesse trazer esse retorno que a gente quer, do ponto de vista de investir no desenvolvimento territorial do conjunto de favelas da Maré. Então, a gente criou metas, o fundo já existe juridicamente. A gente estabeleceu uma parceria com o Santander, que administra fundos patrimoniais. A conta foi aberta e a administração do fundo. A gente ia começar a captação do fundo específico da Maré em 2020, veio a pandemia, isso ficou de lado, mas em 2021 a gente começou a fazer, a gente estabeleceu metas para o fundo começar a operar no sentido mais amplo do que a gente pretende. A primeira meta são 20 milhões. Em 2021, a gente conseguiu 8 milhões e pouco. Assim, a gente achava que ia demorar mais, mas eu acho que todo esse próprio movimento que a gente já começou mostrando um pouco essa trajetória, então a gente está, assim, eu estou nessa liderança de captar o recurso, e a gente agora
vai receber essa doação da Marquês Scott. A gente foi uma das organizações contempladas. Então, a gente acha que a gente vai chegar à primeira meta até o final de 2021, 2022. Ó. E aí, ano que vem, a gente começa a operar com a questão do fundo, que vai apoiar organizações do conjunto de favelas da Maré nessa perspectiva de um projeto de mudança territorial, né? Atuando muito a partir desse conhecimento que a gente já adquiriu a partir da Rede da Maré em questões que são muito sensíveis em relação à pobreza, em relação enfim, a questões que a gente sabe que precisa de recurso. Mas assim, o fundo começa a operar e a gente quer trabalhar para que esse fundo seja bem grande, porque realmente a gente quer mostrar que é possível uma organização que vem da base, que investe muito no potencial das pessoas que estão ali, que nasceram ali, que cresceram ali. A gente já tem muitos resultados, mas a gente, para a dinâmica e o tamanho da Maré, não tem como ser um fundo pequeno. Assim, a gente tem que realmente ser ousado. Muito bom. A gente tem uns 5 minutinhos finais. Vamos dividir as 2 perguntas que ficaram. Tem uma sobre que a Mônica fez sobre o desafio de envolvimento, né? Então, como engajar os atores envolvidos, especificamente doadores, Mônica, ou em geral? Os beneficiários, certo. Quem quer responder? E tem a de relações de confiança da Camila. Eu posso responder assim, essa pergunta em relação ao envolvimento. Essa é uma preocupação, né? A Redes é uma organização que vem de base, então a gente tem 16 associações de moradores, elas formam um fórum, que é a Maré que Queremos, então todo o nosso trabalho é baseado nessas organizações de base, de onde a gente vem. Então, para a gente, o envolvimento e a mobilização comunitária está na essência do nosso trabalho, não tem nada que a gente faça em que a gente não experimente, né, não só a demanda que vem, a gente criou canais, a gente tem um canal direto, né, que as pessoas ligam, reportam as coisas que estão acontecendo. Então, tem todo um trabalho aí de comunicação e mobilização muito forte para as demandas que a gente vem escolhendo fazer. Então, mas também a gente tem isso. A gente é uma organização hoje que tem 10 estruturas físicas espalhadas nas 16 favelas. Então, a ideia é de realmente estar perto, porque tem a ver com o que a gente faz e a nossa história. E, em relação à confiança, que eu acho que é a outra pergunta, eu acho que a gente precisa. Eu cheguei no meio de um painel aqui, que eu acho que tinham pessoas que investem. A gente precisa acessar essas pessoas. Eu acho que a confiança vem de algo que é você olhar nos olhos das pessoas, falar, ter uma história realmente para contar, e uma história que seja verdadeira. E eu acho que o ponto aqui, talvez o tema aqui, é a questão das organizações que fazem essa intermediação. A gente sempre teve muito cuidado com isso, porque a gente sempre quis ter a nossa voz. A gente nunca queria ser objeto de uma organização que não reconhecesse a nossa trajetória. Então, a gente sempre foi muito crítico a isso. Mas eu digo que eu tive o privilégio de encontrar organizações muito respeitosas nesse processo. Então, a ideia é como aprofunda isso, como faz com que pessoas que são influentes, que são formadoras de opinião, elas realmente encontrem bons projetos, que não são os projetos que estão, às vezes, muito divulgados. Bons projetos, normalmente, não são esses, eu diria. Mas, Eliana, te ouvindo, eu vejo que a gente enfrenta desafios um pouco diferentes quando a gente fala de confiança e de engajamento, porque você tem uma presença física na comunidade muito forte. Você tem 10 estruturas, então você está lá. O ICOM se coloca como organização ponte. A nossa diferença é que a gente não está em nenhum território, nenhuma comunidade lá fisicamente. O nosso escritório é um escritório quase simbólico, é uma salinha pequena, porque nós nos colocamos como organização ponte, capaz de falar com os doadores e com os habitantes e membros da comunidade. E aí
construir confiança dos dois lados é muito complicado. E, muitas vezes, a gente se coloca em saias justas muito grandes e que a gente tem que reunir Concordo o conselho. plenamente com você. O nosso conselho, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Eu esqueci de falar, mas todo ano a gente faz uma pesquisa que a gente chama Sinais Vitais, que a gente aprendeu com as fundações comunitárias no Canadá, para dar visibilidade a esses indicadores, para começar essa conversa sobre o que está acontecendo na cidade naquele ano. E a gente resolveu fazer uma sobre a situação da população de rua em Florianópolis, porque todo mundo dizia assim, não existe morador de rua em Florianópolis. E como assim não existe se a gente estava vendo ali, se a gente sabia que existia? E aí a equipe lá do ICOM teve uma sacada muito legal. Por que a gente não traz a população de rua e forma eles para eles serem os pesquisadores sobre essa população? Então, eles receberam... E um dos nossos maiores doadores principais, que trabalha na área de construção civil, entrou um dia no ICOM e tinha uma reunião dos moradores de rua dentro do ICOM. E aí, quando ele entrou, ele me puxou para um lado e disse assim, você está me dizendo que você está fortalecendo e aumentando o número de moradores de rua em Florianópolis? Falei, não, nós não estamos aumentando o número, nós queremos entender por que eles estão na rua, porque eles existem. Se vocês não expulsarem esse grupo agora daqui, eu paro de doar, porque eu não vou doar para uma organização que, ao meu ver, ao jogar luz nos moradores de rua, você está legitimando isso acontecer. Isso desvaloriza os meus imóveis e desvaloriza o meu... Ele era o nosso maior doador. Reunimos o conselho, decidimos que a gente ia dizer, olha, desculpa, nós vamos continuar esse projeto. Nós perdemos a sede do ICOM, que era pago com a doação dele. Então, de uma hora para outra, a gente se viu na rua, sem ter... Não, é só para dizer assim que foi um efeito, foi uma pancada na nossa cabeça. Não foi fácil abrir mão desse doador, e é hoje um dos maiores doadores, continua sendo, ele doa para a ex-organização do William, que eu não vou citar o nome, onde o William trabalhava. Ele é o maior doador da cidade. Ele não doa para o ICOM porque a gente teve que fazer essa escolha. Então, essa costura e construção de confiança não é simples, não é trivial. Tem horas que a gente tem que ir para um lado, tem horas que a gente tem que ir para o outro e não tomar partido, né? A equipe do ICOM me criticava quando eu dizia assim, nós somos uma organização ponte, nós não podemos tomar partido nem de um grupo nem do outro. Assim, Lúcia, como assim trabalhar na área social e não tomar partido? E é complexo. Tem horas que a gente acha que a gente está sendo usado, tem horas que a gente acha que a gente teria que ser mais forte, mais radical na defesa de algumas coisas. E ter que abrir mão de participar em espaços públicos. O ICOM se retirou, nós éramos representantes da sociedade civil na construção do plano diretor da cidade e, publicamente, nós nos retiramos desse espaço e aí fomos criticados por todos os lados, as ONGs ambientais dizendo o ICOM amarelou, o ICOM não quer enfrentar o governo, e o governo dizendo o ICOM não quer representar a sociedade civil, o ICOM só quer brigar. Então, assim, é uma construção constante de confiança e que, às vezes, a gente acerta e, às vezes, a gente erra. Muito bom, excelente. Muito importante para a gente que está nessa construção de ponte, muitas vezes a gente também teve que abrir mão. É uma decisão super difícil que a gente tem que renovar os valores. Ela está dizendo que, muitas vezes, realmente precisa abrir mão do... Por conta da tradução simultânea, está sem microfone. Desculpa. Okay, we'll hear the answer. Ela estava mencionando que muitas vezes realmente é difícil essa situação de ter que abrir mão, né? Então, é um papel. E aí, Lúcia, eu acho que essa coisa de tomar partido é olhar para o que é o benefício público, né? Que, no final das contas, é a nossa missão como sociedade civil. Então, encerrando o painel, eu queria dizer assim... Na Rede BISC, a gente vem acompanhando esse movimento do fortalecimento ao alinhamento à política pública, ao mesmo tempo que, curiosamente, a gente vê cair as parcerias diretas com o governo.
Né? Então, a resposta, a gente tem essa pergunta na pesquisa, né? Mas é uma resposta mais ou menos óbvia, e a gente se confirma pela pergunta que a gente faz. A estratégia principal hoje dos investidores corporativos, pelo menos, tem sido alinhar as políticas públicas por meio do fortalecimento da sociedade civil. Né? Então, está aí, eu acho que uma importante resposta aos desafios tão grandes que a gente tem no nosso país. Gente, obrigada.